Pergunta: você já ouviu falar que Jesus era 100% homem ao mesmo tempo que era 100% Deus? Por certo que sim. Mas veja bem, não me leva a mal. Eu também sou 100% homem ao mesmo tempo que eu sou 100% Deus. Não se escandalize, meu amigo, pois você também é 100% humano, assim como também é 100% Deus ao mesmo tempo. Quer que eu prove? É claro que eu vou provar que assim como Jesus trazia duas naturezas em si mesma, a natureza humana e a natureza divina, o mesmo se repete com cada um de nós. Prova disso que no Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 41 está escrito: vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Está vendo? Você também possui duas naturezas: a natureza pecaminosa da carne e a natureza divina do espírito, meu amigo. Não há como separar Deus do homem e o homem de Deus, pois Deus e o homem são um só. Prova disto que no Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículo 6, está escrito: assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, ninguém separe o que Deus uniu. E no livro de Isaías, capítulo 54, versículo 5, está escrito: porque o teu Criador é o teu marido. O homem e Deus entrarem em matrimônio, o homem e Deus são um só. Não há como separar Deus do homem ou o homem de Deus, pois a natureza humana e a natureza divina estão interligadas em um único ser. Pois você possui estas duas naturezas, pois foi o Verbo que se fez carne. Também no livro de Efésios, capítulo 5, versículo 32, disse Paulo: grande é este mistério. Contudo, me refiro a Cristo e a Igreja. Não entre um homem e uma mulher, mas a união entre Deus e o homem, meu amigo. Grande é este mistério, ignorado pela Igreja. Veja, preste atenção mais uma vez neste mistério. Assim como somente Deus pode perdoar pecados, conforme consta no Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículos 21, ninguém pode perdoar pecados, só Deus tem este poder. Nisto podemos entender que você também é 100% Deus, ao mesmo tempo que 100% homem, assim como ocorreu em relação a Jesus, pois no Evangelho de João, capítulo 20, versículos 23, está escrito: aqueles a quem perdoares os pecados lhes serão perdoados. Mas somente Deus pode perdoar pecados. Como exatamente você pode perdoar pecados também? Resposta simples: porque, embora 100% humano, você também é 100% Deus. Por isso que no Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo 6, está escrito: entretanto, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, uma referência indireta à pessoa de Cristo, que se autodeclarava Filho do Homem. Se Cristo tem poder para perdoar pecados e você também, quem exatamente você é? Pense, raciocine, meu amigo. No livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 8, está escrito: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Está vendo? Você vai afirmar, Darley. Nós não podemos ser Deus, pois somente Deus, Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Com quem você aprendeu isso? Você também é eterno, meu amigo. O que nasceu foi apenas o corpo. Somente o corpo retorna ao pó, mas o seu espírito veio dos céus, e o seu espírito retorna para os céus. Conforme consta no livro de Salmos, capítulo 104, versículo 30, Deus envia o seu espírito, então o corpo é criado, e o pó retorna ao pó, e o espírito retorna a Deus, conforme consta no livro de Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7. O espírito está sempre encarnando, uma vez que o pó retorna ao pó, o espírito retorna a Deus e Deus torna a enviar o mesmo Espírito. Então, outro corpo é criado, mas o Espírito é sempre o mesmo. Nisso podemos entender porque no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 12, está escrito: em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará as mesmas obras que eu faço, e as fará ainda outras obras maiores. Está vendo?
Somente Jesus, que era o Pai aqui na terra, é que poderia realizar tais milagres, porque ele era a encarnação de Deus aqui na terra. Espera aí, se isto é verdade, então você também é a encarnação de Deus. Pois disse Jesus que você pode fazer obras, milagres, maiores do que ele realizou no passado. E isto por si só já prova que você é o próprio Deus que está dormindo na carne. Mas quando você despertar da sua verdadeira consciência espiritual, você poderá realizar os mesmos milagres que Jesus o fez. Por isso, no livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 4, está escrito: quando Cristo, que é a tua vida, se manifestar, então você irá despertar da sua verdadeira identidade. Então, tudo que o Jesus o fez no passado, você também poderá realizar. Pois assim como Jesus, antes dos 30 anos, não havia despertado da sua verdadeira natureza divina, o mesmo se repete com cada um de nós. Pois antes dos 30 anos, Jesus não realizou milagre algum, pois ele não havia despertado da sua natureza divina. Desta mesma forma, você não pode realizar obra alguma até que venha tomar consciência desta natureza divina, pois assim como você é carne e sangue, você também é este Espírito de Deus. Pois há um só Espírito, conforme consta no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 4. Um único Espírito, o Espírito de Deus, que nós chamamos de Cristo, que é a nossa vida, que está se desdobrando no espaço-tempo através de todos. Por isso que no livro de Efésios, capítulo 1, versículo 4, está escrito: Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo, você já existia espiritualmente na eternidade. Pois se há corpo natural, também há corpo espiritual. O corpo humano é apenas a manifestação daquele que está nos céus. Por isso que Deus nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, pois antes da fundação do mundo você já estava na presença de Deus. Espiritualmente falando, você nunca saiu da eternidade. Humanamente falando, você está tendo uma experiência inconsciente através do corpo no mundo das manifestações. Mas não se engane. No Evangelho de João, capítulo 3, versículos 10 ao 13, poderemos decifrar este mistério, aonde está escrito: Jesus respondeu e disse-lhe: Tu és mestre de Israel e não sabes isto, Nicodemos? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Espera aí. Vamos por partes. Como assim nós? Por acaso não foi somente Jesus que estava junto do Pai? Repito, disse Jesus: na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos, não só ele, testificamos o que vimos. Como isto é possível? Uma vez que Jesus ele acrescenta: se vos falei de coisas terrenas, não me crestes, como crereis se eu vos falar das celestiais? Como assim? Se Jesus poderia falar dos assuntos celestiais, nisto podemos entender que ele havia visto exatamente isto nos céus. Pois disse ele: em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos. Jesus estava testificando daquilo que ele havia presenciado na presença de Deus no reino dos céus. Mas aqui entramos em um paradoxo, em um dilema, pois disse ele: ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu. Neste caso, quem eram os apóstolos? Quem eram os apóstolos? Pois eles estavam testificando, assim como Jesus, daquilo que eles haviam presenciado no reino dos céus. Mas se ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, logo podemos entender que todos os apóstolos haviam descido dos céus, pois eles estavam testificando, assim como Jesus, acerca daquilo que eles haviam presenciado junto do Pai. E isto por si só rebenta todo este paradigma imposto pela religião, afirmando que somente Jesus desceu dos céus. Veja bem, meu amigo, não me leve a mal, repito mais uma vez, livro de 1 Coríntios capítulo 15, versículo 44 e 47 está escrito:
Se há corpo natural, também há corpo espiritual. O primeiro homem da terra é terreno. O segundo homem é o Senhor dos céus. Humanamente falando, você está aqui na terra. Espiritualmente falando, você nunca saiu dos céus. O segundo homem é o Senhor dos céus. E disse Jesus: ora, ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu. Quem foi que desceu dos céus? O Filho do homem que está nos céus. Espera aí. Quem desceu dos céus foi o Filho do homem que está nos céus. Este homem que está nos céus é o Pai de Cristo. E está escrito que o primeiro homem da terra é terreno e que o segundo homem é o Senhor dos céus. E isso se aplica sobre a vida de cada um de nós. Isso significa que você é o segundo homem que está nos céus, pois se há corpo humano aqui na terra, também há corpo espiritual nos céus. Este corpo espiritual que está nos céus pertence ao segundo homem. Você é tanto o que está aqui na terra quanto o que está nos céus. E isso significa que todos os seres humanos são o próprio Jesus histórico descrito nas Escrituras. Pois você também é o filho do homem que está nos céus. Você também é a manifestação humana daquele que está nos céus. Você também é a encarnação daquele que está nos céus. Por isso que no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14, está escrito que o Verbo se fez carne. Toda a carne é Deus em manifestação. Pois o que está aqui na terra é aquele que do céu desceu. Por isso que diz no livro de Salmos, capítulo 104, versículo 30, repito, Deus envia o seu Espírito, ou seja, o homem dos céus envia o seu Espírito. Então o corpo é criado. O corpo é apenas a manifestação daquele que está nos céus. Por isso está escrito que nós fomos feitos à imagem de Deus. Nós somos a imagem do segundo homem que está nos céus. Não há como negar que você é tanto o que está aqui na terra quanto o que está nos céus, pois se há corpo natural, há também corpo espiritual. O segundo homem que está nos céus é o pai daquele que está aqui na terra. Isso significa que você é ambos os dois ao mesmo tempo. Por isso que no livro de 1 João, capítulo 1, versículo 3, está escrito: o que vimos e ouvimos, isto vos anunciamos. E repito mais uma vez, disse Jesus: na verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos, porque ambos os seres humanos estavam nos céus antes de terem vindo aqui para a terra. O que pega aqui é que tanto como Jesus quanto os apóstolos despertaram dessa verdadeira identidade e perceberam que eles eram tanto 100% humanos como 100% Deus, pois eles compreenderam que se há corpo natural, também há corpo espiritual. E testificamos o que vimos. Testificamos, não só ele, do que viram nos céus. Por isso que no livro de Atos, capítulo 4, versículo 20, está escrito: pois não podemos deixar de falar de tudo quanto vimos e ouvimos. Tudo que eles viram e presenciaram nos céus, eles estavam testemunhando aqui na terra. Pois se há corpo aqui na terra, também há corpo espiritual nos céus. Se há homem aqui na terra, também há o segundo homem nos céus. O primeiro homem é filho do segundo homem que está nos céus. Por isso, disse Jesus: ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, o Filho do homem que está nos céus. O homem, nós seres humanos, somos filhos do segundo homem que está nos céus. Nós somos filhos de Deus, filho do espiritual. Por isso que no livro de 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 2, disse Paulo: conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo ou fora do corpo, eu não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o terceiro céu, mas ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu. Se Paulo foi arrebatado aos céus, é porque primeiro de lá ele havia descido. Não há como refutar a lógica, meu amigo. Por isso que no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 46, está escrito: não que alguém tenha visto o Pai, a não ser aquele que vem de Deus. Só ele viu o Pai. Agora veja, que curioso, que interessante. Se somente o Filho é que viu o Pai, então entremos num dilema, pois no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 10, está escrito:
Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Espera aí. Nós também estamos em Deus e Deus também está em nós, pois nós somos o templo de Deus, onde Deus habita. Agora veja. Disse Jesus: Não crês que eu estou no Pai? Aonde está o Pai? Nos céus. Se isto é verdade, então você também está nos céus, pois está escrito: e o que o Pai está em mim. Se o Pai está em você, assim como Deus estava em Jesus, isso significa que você também está no Pai. E isso significa, meu amigo, que você está aqui na terra e nos céus ao mesmo tempo. Pois se o Pai está em você aqui na terra, isso significa que você também está em Deus nos céus. Por isso, disse Paulo, no livro de 1 Coríntios, repito, capítulo 15, versículo 44, se há corpo natural, há também corpo espiritual. Se você está presente no corpo natural, você também está presente no corpo espiritual que está na eternidade. Não há como negar. Basta linkar os fatos. Até porque no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 16, está escrito: Naquele dia vós conhecereis que eu estou no meu Pai, e vós em mim e eu em vós. Naquele dia você entenderá que assim como Deus está em nós aqui na terra, nós também estamos em Deus lá nos céus, neste exato momento, meu amigo. Por isso, no livro de Colossenses, capítulo 1, versículos 26 a 27, disse Paulo: o mistério que esteve oculto dos séculos e das gerações, isto é, Cristo em vós. Se Cristo está em nós aqui na terra, nós também estamos em Cristo nos céus. Pois naquele dia entendereis que eu estou no meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Não há como negar que naquele dia você entenderá que você sempre esteve na eternidade, espiritualmente falando. Assim como humanamente falando, você sempre esteve aqui na terra. Até porque no Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículos 20, acrescentou: Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mas disse Jesus: Naquele dia vós conhecereis que eu estou no meu Pai. Bom, se Jesus afirmou que ele está conosco todos os dias, é porque você é o Pai. Aqui na terra você é o Filho, mas nos céus você é o Pai, pois o primeiro homem, conforme está escrito, da terra é terreno, mas o segundo homem é o Senhor dos céus. Aqui você é o Filho, mas na eternidade você é o Pai. Por isso que o Pai se torna o Filho e o Filho se torna o Pai, pois ambos são um só. Para encerrar, no livro de Romanos, capítulo 10, versículos 6 a 8, está escrito: Mas a justiça que é pela fé diz assim: Não digas em teu coração: Quem subirá ao alto, isto é, para trazer Cristo dos céus? Mas que diz: Cristo, que é o verbo, que é a palavra, está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Quem está na tua boca é a palavra, que é o verbo, que é Cristo. Por isso que diz que o verbo se fez carne. Se o verbo está na sua boca, é porque o verbo se fez carne sobre a sua pessoa. Descreva-se a si mesmo, e você irá descrever-se conforme a palavra, pois você é a palavra que está aqui na consciência. Você é o próprio verbo, o próprio Cristo que está dormindo na carne, pois este é o sonho de Deus.